Olá, amados irmãos em Cristo. Estou aqui hoje para dar mais um depoimento acerca das revelações que o Senhor tem nos dado. Hoje é 25 de julho, agora são 2 horas da manhã. Eu acordei por volta de 1h30. É tão bom quando temos as revelações do Santo Espírito de Deus. Mas eu confesso que hoje eu fiquei um pouco triste, pois o que aconteceu na revelação é o que a gente vê que acontece praticamente todos os dias quando nós falamos com as pessoas a respeito das coisas que Deus tem nos revelado. Esta revelação foi acerca do arrebatamento, de como as pessoas estão desapercebidas, e mesmo quando você fala, quando você tem uma revelação, quando você sabe do que você está falando, as pessoas não acreditam. Isso nos deixa triste, mas a gente faz a obra assim mesmo. Então vamos lá. Era uma tarde, estávamos eu e mais pessoas, e eu tive uma visão privilegiada desse acontecimento. Estávamos na rua e houve algo diferente. Eu não tenho certeza se soou a trombeta, mas algo ocorreu. E eu ouvi um arcanjo lendo a palavra de Deus em sinal de cumprimento àquilo que está escrito. E eu falava, olha, é o arrebatamento, vai acontecer o arrebatamento, o casamento vai acontecer, Jesus vai voltar. E as pessoas não entendiam, as pessoas não davam ouvidos. E eu vi aquilo de uma posição privilegiada, como se você fosse um convidado de honra de um casamento ou de algo. Eu vi as alianças no céu. Eu vi Jesus chegar em grande festa. Eu vi todo o esplendor que está preparado para a Igreja de Cristo. Irmãos, é maravilhoso, é maravilhoso. Queiram estar nesse arrebatamento. Se preparem em arrependimento, em santidade, pois não há nada que se compare, não há nada na face da terra que se compare a grandeza, o quão maravilhoso é, a sensação de paz, a plenitude. É difícil de escrever a vocês em palavras, mas é algo que não existe sobre a face da terra. É só na presença do Senhor. E essa glória, essa presença de Jesus, essa festa preparada, esse momento tão esperado. Vocês não têm ideia de quanto tempo Jesus está esperando por isso. Esse momento tão esperado, tão aguardado, festa nos céus. E essa festa se dava aqui na face da terra, porque Jesus veio para arrebatar a igreja. E o arcanjo, o anjo falava, a palavra se cumpre. E Jesus voltou em grande festa, em grande alegria. E nós começamos a subir aos céus, e eu falava, estão vendo? Eu falei que o arrebatamento ia ser logo. Eu falei que ia acontecer logo. Eu falei que ia acontecer. Jesus voltou, Jesus veio buscar a igreja, Jesus veio nos buscar. E a gente começava a subir aos céus em corpos gloriosos, com aquela glória do Senhor, aquela iluminação, aquilo. É difícil de escrever para vocês. É algo
maravilhoso, é algo do reino dos céus. Irmãos, façam o possível para estar nesse dia. Se você não sabe o que fazer, chega no seu quarto, se ajoelha, ora, pede perdão de tudo isso que você tem feito errado, não importa o que. Pede perdão sincero, pede ajuda, pede socorro a Deus, pede socorro ao Espírito Santo. Pede que Jesus perdoe seus pecados. Pede que você quer ser uma nova criatura, que você quer ser lavado e remido no sangue de Jesus. Ele vai te perdoar. Não há mais muito tempo. Não dá para ficar brincando de não, eu vou amanhã. Não dá, gente. Vocês precisam entender que não vai demorar mais muito tempo. Não vai demorar mais muito tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Até os demônios estão anunciando a vinda de Jesus Cristo. É brincadeira? Pois é. Mas está acontecendo. E a gente subia e a gente via várias pessoas. E eu procurava por meus filhos. Eu lembro onde estão os pequenos. Eu procurava por eles. E então eu acordava. Mas eu não acordava de verdade. Eu tive um sonho dentro de outro sonho. E eu falei, eu tenho que divulgar, eu tenho que falar para as pessoas, eu preciso anunciar que a vinda de Jesus está tão próxima. As pessoas precisam saber, elas precisam entender. Então eu estava em casa. E na minha casa, na casa da minha mãe, haviam várias pessoas reunidas em um culto, não. Elas estavam estudando a palavra, um estudo bíblico. Vejam bem, irmãos, eu não tenho nada contra. Eu não julgo essa revelação. Veio do Espírito Santo. Essas pessoas, elas comentaram que eram adventistas. Nada contra. Muito pelo contrário, muito a favor. Mas eu acho que vai um alerta a vocês. Revelação do Santo Espírito de Deus. E haviam pessoas hospedadas na casa de minha mãe. E elas pagavam aluguel por um quarto nesse sonho. E vinha uma ventania muito forte, uma tempestade de poeira. Tão forte que o forro da casa, nesse sonho, era PVC. E as casas da minha mãe, nenhuma é PVC, mas nesse sonho era forro de PVC. E a poeira que entrava pelas frestas do telhado era tão grande que começou a acumular no forro. E o forro começou a abrir e essa poeira começou a cair em cima das pessoas. Essa terra começou a cair. E elas vieram reclamar comigo que não tinha condição, que elas precisavam descansar. E nesse quarto tinha ar-condicionado. E minha mãe ficou muito brava, que eles eram para ficar lá e se virar nesse quarto. E aí eu falei, mãe, não é assim. A gente precisa tratar as pessoas da melhor maneira possível. E aí eu fui lá, isso acontecia no quarto delas, no meu quarto, que era na outra extremidade da casa, não acontecia. Eu fui lá e falei, vocês podem se mudar, vocês podem ficar no meu quarto, eu durmo no sofá, eu durmo em qualquer lugar, só que o meu quarto não tem ar-condicionado. E aí eu ia para a sala, para o lugar onde estavam essas pessoas, e elas estavam falando da palavra, e eu começava a pregar, falar, eu precisava de um espaço, eles não me deram um espaço para dizer que as coisas que o Senhor revelou. Eu queria falar e elas se sentiam salvas, elas se sentiam superiores, elas não queriam ouvir
a mensagem que eu tinha. E não foram só elas, mais pessoas com quem eu falava, elas não queriam, elas não acreditavam. E isso me frustrou bastante, e é o que a gente passa na realidade, no dia a dia. Pois a gente fala, essas revelações vêm do próprio Espírito de Deus, vocês não sabem o quão poderosas essas revelações são. A gente quando acorda, a gente precisa ficar um tempo assimilando as coisas, até que passe o sentimento que a gente tem quando ele nos revela. Então o que a gente está falando é que vem de Deus e a gente tem certeza. Se eu estou falando para você, se eu estou me expondo aqui, é por um propósito muito superior. É um propósito que vem de Deus e Ele quer que a gente divulgue isso para que você saiba. E eu tentava falar com essas pessoas, eu tive uma revelação, Jesus está voltando, e elas não ouviram. Sabe o que elas fizeram? Elas levantaram e foram embora, sem ouvir a mensagem, sem ouvir aquilo que eu queria passar para elas, pois elas se sentiam superiores. Antes de elas saírem, entrou uma mulher que estava possuída por um demônio. E eu amarrei ele no sonho, estava com ela, e eu precisava de ajuda para expulsar aquele demônio. Eles não ajudaram. Nada a ver com a religião adventista. Tudo bem? Vocês, por favor, não interpretem mal. Isto foi o que o Senhor me revelou no sonho. Tá? Eu sei que existem pessoas e pessoas, e que a religião, eu tenho amigos na religião adventista, e é uma religião que é uma religião, ao meu ver, muito boa. Então não leve isso para o lado pessoal, não leve isso de uma maneira errônea. Isso foi uma revelação do Espírito de Deus. E eu precisava de ajuda, voltando. Eu precisava de ajuda com essa mulher. Já era uma pessoa de idade, ela usava óculos, era uma senhora. Eu precisava de ajuda. E todo mundo pegou e foi embora. E eu fiquei com aquela pessoa ali. E aí a gente saiu para fora também. Quando essas pessoas saíram, eu me vi com essa senhora do lado de fora. E eu conversava com o demônio, eu queria saber quem ele era, antes de expulsar ele. E aí ele não revelava, ele estava rebelde. E aí eu expulsei esse demônio. E no meu sonho eu vi como se fosse um contador de tempo. Esse demônio tinha um tempo para entrar em uma outra pessoa, senão ele voltaria para o lugar onde ele veio. E ele saiu do corpo dessa pessoa e entrou, e tentava entrar, passou esse tempo, ele não conseguiu mais voltar para ela, porque passou o tempo, e ele tentava entrar em mim. Ele não conseguia entrar em mim. E tinha pessoas da minha família que se aproximavam de mim para ver o que estava fazendo. E eu pedia para elas, vão embora. Eu fazia com a mão, saiam para longe, vão, porque elas não podiam me ouvir. Saiam para longe, vão embora. E elas não me ouviam, vinham chegando perto de mim, e esse demônio tentava invadir meu corpo, não conseguia. E aí, quando estava quase chegando no fim do tempo que ele tinha, porque se ele não entrasse em uma pessoa nesse determinado tempo, ele iria voltar para o inferno, para onde ele veio. Ele entrou numa dessas pessoas da minha família. E era uma criança. E aí eu prontamente corri, né, tirei ele da criança, e ele pulou para a pessoa que estava com a criança no colo. E eu falava com ele. E ele viu que não tinha, olha só, ele viu que não tinha poder sobre mim, e que eu iria tirar ele e expulsar ele. Ele tentou fazer acordo, barganha, pedindo dinheiro para essa pessoa gastar,
que ele queria fazer isso, ele queria fazer aquilo, depois ele ia embora e deixar todo mundo em paz. Como o demônio engana, hein? E eu falei, não, você precisa mudar, largue disso. Eu tentava evangelizar o demônio. Eu falava, volte teu coração a Jesus, Jesus vai te perdoar. Pare com essas coisas, mude. E eu chorava, pois eu não conseguia fazer ele mudar. E ele falava coisas, e eu chorava tentando evangelizar o demônio. Vocês têm ideia do que é isso? No sonho. E por fim, eu acordei desse jeito. Triste. Muito triste. Porque Deus dá a revelação. A gente fala e vocês não acreditam. E muitos vão ficar. E vocês não têm ideia do que vocês vão passar aqui. Oh, meu Deus. Abra os olhos do teu povo, Senhor. Abra os olhos e ouvidos dessas pessoas para que eles percebam os sinais e as coisas que estão por vir. Oh, amados, se eu pudesse fazer algo por vocês, eu estou gravando mais esse vídeo, mais esse depoimento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vindo arrebatar a igreja. Existem vários sinais. Se vocês querem a comprovação do que estou falando, vocês procurem pela estrela de Belém, pelas luzes de sangue, pelas tétrades. Leiam o livro das Revelações, do Apocalipse. Procurem por David Olbor. É um profeta enviado e revela a palavra de Deus. Ele traz uma mensagem de arrependimento. Essa estrela de Belém reapareceu agora 2000 anos depois, se eu não me engano, no dia 30 do mês passado, 30 de junho. E até a lua ficou em sangue em alguns países. Os sinais estão todos aí. O Espírito de revelação tem nos revelado, não só a mim, mas a várias e várias pessoas ao redor do mundo. Eu estou gravando essa mensagem, não sei como vai ficar a qualidade, porque eu estou gravando no celular, eu não estou em casa, estou em viagem. Mas graças a Deus o Santo Espírito tem me acompanhado. Eu tive um outro sonho que eu não postei ainda, que eu vou postar, eu quero gravar ele. Mas eu vou adiantar a vocês, nesse sonho a gente estava indo para uma festa de casamento. E a gente errava a estrada, a gente não acertava a estrada. Estava tudo pronto, e só nós que não estávamos preparados, nós não estávamos prontos, nós não havíamos chegado. E é o que está acontecendo, a festa nos céus está pronta, a volta de Jesus está pronta, e a igreja ainda não está bem pronta. Essa é a mensagem para vocês, irmãos. Espero que tenha tocado vocês. O Santo Espírito revela, o Pai pede para divulgar, e a gente divulga. Somos servos. Isso nos dá muita honra de poder servir ao Senhor. Amém? Fiquem na paz e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.